Pois é, amigos, finalmente chegou o dia tão aguardado, a review épica da Era de Ouro de Berserk, que tantos esperaram ansiosos, né? Pô, eu digo que vocês esperaram ansiosos. Esse vídeo aqui, ele serve tanto como um resumo da Era de Ouro mais detalhado, caso você não lembre de nada e queira voltar a acompanhar o mangá, como ele é uma análise, assim, aleatória, é uma análise, né? Eu tô analisando coisas nela. Então, assista por sua conta e risco, não recomendo muito pra quem não leu Berserk, mas se você não se importa nem um pouco com nada que é bom, pode ver o vídeo, eu acharia massa, inclusive. Enfim, primeiramente eu acho que é interessante dizer qual o propósito da Era de Ouro, que é simplesmente ser um arco tanto de introdução quanto de revelação. Ai meu Deus, o Rickert está fazendo mil e... Berserk funciona tanto com você lendo o Espadachim Negro primeiro ou não. A única diferença é que se você ler o Espadachim Negro primeiro, a sua reação ao arco todo vai ser tipo, ah, então foi isso que aconteceu? Se não, vai ser mais tipo, ah, isso aconteceu? Meio que não muda muito, sabe? Ou você pode ter a minha experiência, que é ler um arco no ano e o outro em outro, não lembrar de nenhum detalhe e ter a surpresa completa mesmo tendo lido o Espadachim Negro. Então eu tô considerando que Berserk é quase como se fosse um filme do Tarantino. Não importa se você quer ver cronologicamente ou na ordem que o editor escolheu, vai ter sentido mesmo assim. Mas, assim, isso é uma discussão apenas na esfera de leitura de scan da internet mesmo, porque se você tiver dinheiro para comprar e ler os físicos, tu tá fudido se você quiser ler direto da Era de Ouro, porque o capítulo da Era de Ouro 1 está preso ao volume 3, que tem a resolução do Espadachim Negro, mas ninguém aqui tem esse problema, porque é todo mundo quebrado, né? Então segue aí pra análise. Se você não for quebrado, manda o Pix e já deixa o like no vídeo, suscreva-se aí, é um vídeo grande, então já tô pedindo aqui no começo. Tem um Discord aí se você curte e é nóis. You are my sunshine, my only sunshine. O primeiro capítulo logo começa com a visão de uma árvore repleta de corpos enforcados. Tipo quando você termina a missão de Lies e Groselha do The Witcher 3 e chega em Velen. É cada referência boa que esse Miura faz. Basicamente, Guts nasceu do corpo enforcado de sua mãe. E sinceramente, se ele não morreu daquela queda, não me surpreende que ele não morre mais mesmo. E ele foi encontrado por uma mulher chamada Shizu, e pelo diálogo dos cavaleiros dá pra entender que ela era uma mulher da vida, se é que você me entende, e que um tal de Gabiru era mais gamado nela do que os outros, porque ela tinha acabado de perder um bebê que provavelmente era dele. E esse estado da Shizu de ser uma mulher que não parece estar totalmente bem da cabeça e que não fala nada, ou quase nada, ela apenas balbucia o nome do Guts, é até em aparência parecido com a Elaine, que é como a casca fica após o próprio eclipse. E você sabe o que isso significa? Exatamente, absolutamente nada. É só um fato curioso gamer, e que a única coisa que podemos especular em cima disso é como deve agravar um pouco a agonia do Gustavão olhar a casca do jeito que ela ficou depois dessa parte da história. Então o Gutão foi criado pelo Gambino após a morte da sua mulher Shizu, e nesse momento já somos apresentados a um conceito que o Guts repete muito no arco da Era de Ouro, que é ele só trazer azar. Os mercenários falam isso dele repetidas vezes, o Gambino fala para o Guts que é culpa dele, que a Shizu morreu, e aí voltamos no que eu tinha dito, que o propósito desse arco é explorarmos as origens de cada trauma do Guts, tanto os físicos quanto os emocionais. E o principal trauma dele, que começou na infância e se estendeu para a vida inteira, é o da confiança. O Gambino estilhaçou completamente a confiança do Guts de todas as formas imagináveis. Primeiro, foi simplesmente tratando ele mal. Fazer o menino perder o dente, cortar o nariz dele. Com isso, Guts, não teve nenhuma noção de segurança na infância, algo que a criança tem que sentir do seu pai e da sua mãe. Fazendo com que ele se agarrasse com sua espada pelas noites, para que ele sentisse alguma segurança. Gambino também tratava o Nuts como se ele fosse algum encosto, mas com isso conseguimos observar que o Guts não é nenhum mocorongo.
igual a maioria imagina. Inclusive, ele é muito bom em ler as emoções das pessoas, assim como podemos ver quando ele percebe que o Gambino só deu a pomada pra ele para que ele próprio se sentisse menos mal. Guts cresceu nos campos de batalha com seu pai, sempre dizendo o quanto ele precisa merecer a comida que ele ganha. Por conta disso, Guts passou a querer muito ajudar o seu velho e fazer ele não pensar mais nele como um fardo. Mas o velho cada vez mais e mais desprezava o Guts e começava a culpá-lo por todos os males de sua vida, até fazendo o menino se sentir completamente inferior a um cachorro que ele tinha adotado. Mas tá certo, se não for pra ser pai de pet desse jeito, é melhor nem ser, né? Mas claro que isso é uma piada, porque logo em seguida o Gambino já chuta o cachorro pra longe, igual ele chuta o Guts mesmo, né? Acho que o cachorro é uma representação do Guts. Eu acho que o Guts, ele é um cachorro. Cachorro. Mas óbvio que o que realmente deu um crítico aleatório na confiança do Guts foi o Gambino admitindo ter vendido o Guts para o Donovan naquela noite e ter criado a segunda pior piada repetida pela fanbase de Berserk. A primeira é ainda mais intancável, porque pelo menos a cara do Donovan é engraçada. Não me entenda errado, só o ato que o Guts sofreu pelas mãos do Donovan era o suficiente para machucar uma pessoa para sempre, mas o que estraçalhou o coração do menino Berk de verdade foi ele ter sido vendido pelo seu pai e não só ter sido atacado do nada por um estranho aleatório. Antes do Gambino ter revelado isso da boca dele, ele não acreditava no que o Donovan tinha dito. Por fim, Guts foi atacado pelo próprio Gambino numa noite em que ele tava bêbado. O Gambino tava bêbado, não o Guts, nem engraçadinho. Teve que ouvir da boca dele que todas as coisas ruins que aconteceram com eles nos últimos anos foram culpa do Guts. Nessa cena fica claro que ele realmente amava Shizu e cuidou do Guts com um amor de segunda mão, que obviamente não era real e durável. E em seguida, Guts acaba matando seu pai sem querer ao se defender dele. E então todo o bando começa a persegui-lo com um cara de forma muito apaixonada, dizendo que o Guts não vale nada e que é um mau agouro ambulante, algo que só traz azar. Depois de ser atingido por uma seta e cair de um penhasco e ser atacado por lobos, ele aceita sua morte. Porém, o seu corpo, que parecia não estar muito afim de morrer naquele momento, se defende sozinho, se movendo e atacando os lobos. E assim, ele acaba sobrevivendo à provável pior noite da vida dele até agora. Mas de fato, mano, o que o Guts passou na infância é muito devastador. Nenhum menino deveria passar pelo que ele passou naquela noite de ser atacado e violado daquele jeito. E você acabou de falar womp womp para uma criança que foi Muitos anos depois, tá lá o gato vivendo de beco em beco, esmola em esmola e assassinato em assassinato. E no dia em que o Guts matou o cavaleiro pançudo, ele teve os olhares de muitos voltados a ele. Tanto do empregador dele naquela batalha, que ofereceu a ele carteira assinada, mas ele rejeitou por ser uma piranha traumatizada e ele dá um chilique quando o cara encosta nele. Mais uma vez por ser uma piranha traumatizada e odiar trabalhar pro CLT. Após o cerco, o Guts foi atacado por bandidos que faziam parte do bando do Galvão, e durante o assalto ele acabou matando o Dante Devil May Cry e foi derrotado pelo líder do bando. Só queria deixar claro como é legal que o Oda evidencia o capacete do Griffith nessa cena, o que faz o leitor atento lembrar do Fento, e o que não viu o espadachim negro só vai pensar: nossa, que almo bonito, quero ver a cena de ação, hein? Com um buraco no peito, Guts teve pesadelos enquanto se recuperava. É algo comum para os japoneses alucinarem enquanto estão doentes, já repararam nisso? E basicamente o pesadelo dele obviamente envolve ele ser perseguido por uma figura invisível e dunovanesca. Ele pede ajuda do Gambino, mas ele o lembra que ele está morto. E agora o cachorro dele é a Shizu por algum motivo. Então a figura negra domina Guts, e então vemos que fora do sono ele está sendo abraçado por uma mulher que fazia parte do bando do Falcão, que ele quase matou inclusive, e que estava servindo como o cobertor dele durante as noites, pois ele havia perdido muito sangue. Eu acho que esse pesadelo existe muito para evidenciar as inseguranças do Guts nesse momento, e muito desse pesadelo foi causado pela casca estar tocando no corpo dele enquanto ele dorme.
E provavelmente a Shizu é o cachorro do Gambino lá, porque ele gostava mais do cachorro do que do Guts, assim como ele ama a Shizu, algo assim. Sei lá, esse japonês aí não bate bem na cabeça. Quando ele acordou, percebeu que estava no acampamento do bando do Faustão. E logo se encontrou com o Grafite, que já conta sobre suas intenções de querer o Guts no bando dele. Então, ele mesmo pergunta se o Griffith é gay. E aí o Falcão fala que o bagulho é o Guts servir a ele. Mas aí o Guto nega, dizendo... E o desafia para um duelo. E a luta dos dois é aquela coisa bem comentada, né? A maioria das pessoas só ligam para o golpe de pisar na arma do Sekiro, que o Griffith faz, subindo no espadão do Guts. Lá ele. Mas o verdadeiro melhor quadro dessa luta é esse aqui, do Guts vomitando sangue depois de ter mordido a espada do Griffith. Lá ele de novo. Inclusive, eu acho massa ressaltar a quantidade de quadros pequenos com humor que tem entre essas páginas. Pra mim, é o que ajuda muito pro leitor realmente se apegar a esses personagens nesse momento e se divertir com eles. E logo sofrer mais depois. É após ter o seu ombro deslocado que o Gutão foi forçado a entrar no bando, mas os próprios membros do bando não estavam lá muito felizes com essa adição nova, pois afinal ele havia matado o Dante Devil May Cry horas antes. Então o Corcus organizou um linchamento ao Gustavo, mas a Casca ficou na frente para proteger o Caba. Mas não é porque ela gosta dele, é simplesmente porque as ordens do Griffith são maiores que tudo. E depois dessa recepção calorosa que o Guts teve, ele começa a se sentir meio down bad e decide dormir sentado e abraçado com sua espada, para se sentir seguro, como a putinha traumatizada que ele é. E essa posição que o Guts fica enquanto dorme é bem semelhante quanto a que eu fico quando tô cagando e tem uma vassoura perto do vaso. É bem reconfortante mesmo. Na primeira missão do bando do Gavião, o Guts já é encarregado com uma missão importante, de cuidar da retaguarda do grupo enquanto eles fugiam de um ataque noturno. Nessa parte, o Guts ele analisa de perto a capacidade militar do bando, admirando como o Griffith ou tem sorte ou simplesmente é um gênio para pensar em cada detalhezinho de um ataque, como o vento e o som do rio que vai conseguir esconder o cheiro e o som deles durante a invasão, ou a habilidade individual de alguns membros e da coordenação deles. E na hora dele ajudar o bando a escapar, ele acaba ficando para trás, mas o Griffith não se permite perder o Guts naquele momento e vai atrás dele para salvá-lo, evidenciando ainda mais como o Gatsu parece ser especial para ele, algo que a Casca repete a cada interação dos dois, o que faz ela parecer muito recalcada. Inclusive, se liga nesse quadro duplo e underrated dos canhões atirando, com as cores meio que invertidas para dar aquela sensação épica da claridade deles. E sim, eu consegui 12 karma no Reddit falando sobre esse quadro. Eu sou demais. Mas é após a batalha que as coisas realmente ficam interessantes. E o Guts meio que decide ficar sozinho no canto. Meio tipo, eles não sabem que eu me caguei. Depois do Mr. Burns falar um monte de bosta que ninguém liga, aí aparece os crias pra puxar o menino pra festa e parar de ser lerdão. E os crias são Judô, Rickert e o lendário Pippin. E depois de um excelente argumento por parte do Pippin, Guts decide descer para participar da festa. É nesse momento que o Guts se conecta com o bando pela primeira vez, ao ouvir como todos o admiraram como um grande guerreiro e por ter ajudado o bando todo a escapar. E o Guts fica realmente muito extasiado pela camaradagem deles. Esse momento vira até aquelas páginas cinzas, né, com mais sombreamento que existiam nessa parte do mangá e que pararam de existir com o tempo, para marcar a importância de um evento, pois o Guts nunca havia sentido e visto essa amizade entre os colegas. Tanto pois a maioria dos bandos são formados por velhos desgracentos e o do Falcão são só jovens camaradas que foram encantados pelo Griffith. E também porque ele nunca tinha se deixado ter um momento desses e meio que ele ainda não havia deixado, né? Ele foi meio que arrastado para aquela situação, sendo basicamente obrigado a isso. Lembre-se, crianças, nenhum cara de cabelo branco bonito vai aparecer do nada te querendo e vai fazer você superar sua timidez. Não seja Butch The Rock. Nunca vai aparecer a Nijika do nada querendo uma guitarrista e te arrastar para uma vida de aventuras escolares da juventude. Supere sua timidez sozinho, vá para a academia e estude para ser uma pessoa melhor do que você é hoje. Eu esqueci por um minuto a pauta do vídeo. Aliás, por que o Guts não pode ser solitário e a Casca pode?
precisamos falar sobre a solidão da mulher negra. Na manhã seguinte, o Guts está mais uma vez no seu modo Sasuke Uchiha, quando o Judeal aparece para encher o saco dele mais uma vez. Então eles conversam sobre o que impressiona no grafite, que não é só a capacidade estratégica e de liderança, mas o carisma natural dele, e de um aspecto mágico dele, que é conseguir mudar sua expressão de algo inocente para algo assustador, e como ele tem convicção, algo que o Guts ainda não viu de verdade. Em seguida, o Guts se encontra com o próprio homem que estava peladão, e então eles acabam recriando aquele episódio do Chaves, que acaba na guerra de um balde de água. Então, ao lado dele, numa conversa, primeiro o Guts pergunta sobre aquele ovo estranho no pescoço dele, e Griffith conta que ele conseguiu aquilo numa van esquisita, e é o ovo do rei, um objeto para alguém obstinado que vai conseguir o mundo em troca de seu sangue e carne. Nada suspeito. Então o Guts descobre a convicção de Griffith, aquilo que realmente faz as pessoas o seguirem por vontade própria. Griffith tem a ambição de ter o seu próprio reino, e um objetivo tão impossível quanto isso faz o Guts enxergar o Griffith com um brilho tremendo. Ou ele simplesmente não queria olhar diretamente para a peça do Kaba, né? Mas enfim, depois dessa conversa, o Guts ele começa a passar pelas suas primeiras crises existenciais, né? As suas brisas sobre ele não ter feito absolutamente nada com a sua vida até aquele momento e não ter nenhum caminho para seguir, né? Algo que todo jovem médio brasileiro de 20 anos vai ter que passar em algum momento ou outro, quando ele ficar indeciso sobre virar um pedreiro ou um agiota. No meu caso, eu decidi me tornar uma capivara. E depois disso, o Guts cai na água 2 vezes e ele descobre que já comanda os próprios homens, mesmo depois da primeira batalha. Favoritismo é pouco, a casca tem que ter mais é que ciúme mesmo. Rapaz, esse cara mal chega e já senta na janela. You're kidding. You can have cheeseburger. 3 anos depois, eles estão no campo de batalha, agora lutando contra a cavalaria pesada das lanças de ferro do Cordeiro Negro, que é um nome estupidamente grande, que é repetido demais entre essas poucas páginas onde eles são relevantes. São tipo umas 4. Mas é engraçado como eles sempre repetem o nome inteiro. Parece piada do Monty Python mesmo. Nesse tempo aí foi o suficiente pro Guts estar completamente envolvido com o bando do Falcão. Mas não ainda conseguir a amizade com a casca, que nesse momento estava com muita raiva dele por ter rushado no ponto A antes da hora e roubar todas as kills pra ele. Mas aí o Griffith separa a briga deles, a casca humilha o Corpus de novo. Tipo, tadinho, o cara tá chorando até agora. Depois do Griffith ter ajudado um tal de reino de Midland aí em muitas batalhas, numa tal de guerra dos 100 anos, ele é consagrado cavaleiro desse reino, porque ele foi pica na guerra. E o Guts, como sempre, tá pegando pesado e olhando a sua espada. E tá nem aí com essas convenções sociais, essas besteiras, esses detalhes aí, o Griffith acendendo, porque ele não tá olhando aqui na frente não, ó, ele já tá olhando lá pra cima, ó. Então a história introduz o Nosferatu Zod, um guerreiro que vaga entre os campos de batalha há séculos, e que aparenta nunca ter morrido. E temos a primeira demonstração real de que o Guts realmente se importa com seus companheiros, quando ele enviou uma guarnição inteirinha pra dentro de uma fortaleza, mas acabou que ninguém retornou no processo. Ele estava insano pra entrar lá dentro e matar quem quer que estivesse lá para salvar seus homens. Dá pra entender que o Guts está bravo, porque é uma puta humilhação mesmo. Mas por ele falar do nome de seus colegas, dá um ar de que ele realmente se importa com eles e está com muito mais raiva de ter perdido seus amigos e homens, seu pelotão, do que só pela humilhação por ele ter sido humilhado, tá ligado? Então, obviamente, o Guts entra lá sozinho, mesmo com o Gaston tentando impedir ele a qualquer custo, e dá de cara com o tal do Zod, o peladão. Inclusive, eu acho engraçado como a nudez em Berserk funciona, porque nudez feminina é dentro. Agora um pênis humano, aí já é demais, né? A live quer ver pintos. Acabou. Guts então luta contra o Zod, que fica impressionado com a força dele. Ele não havia tido uma luta boa como aquela há 300 anos. Reza a lenda que esse homem que o Zod tinha lutado antes, que tinha impressionado ele, era o Torquel. É sério, as datas batem com a lógica da tecnologia na vida real. Inclusive, nesses capítulos o Griffith tá me lembrando algum filho da puta ali, mas eu não lembro bem quem é. O bichão se transforma no capiroto, aí o Griffith aparece e salva a pele do Gustavo. Os dois atacam o Coisa Ruim, que percebe o Berrelite Carmesim e se caga de medo. A casca tenta ajudar os seus namorados, mas o Judeal a impede.
o que deve ser a dica dele de que gosta dela aí no começo da história ou algo do tipo. Aí o Zod solta umas sabedorias misteriosas de quem sabe os Paranauê e vai embora sem o Guts conseguir entender nada do que ele disse. Mas mesmo assim as palavras dele conseguem ficar na mente. Ah, como isso vai se tornar normal daqui pra frente, hein? Mas essas dúvidas que o Zod implantou na cabeça do Guts sobre o Fanboy e a sua pedra de invasão do Dark Souls e a sua relação justamente com aquele monstro ficam de lado porque Casca culpa o Guts pelo Griffith tá mal, como sempre, né? E por causa disso acontece essa cena aqui. Wait! You weren't listening, were you? You weren't listening, were you? So what? Don't give me that! I'm telling you to wait here until Griffith refuses receiving his death! Aô, potência! E basicamente o Griffith começa a se afastar cada vez mais de seus coleguinhas mercenários para se aproximar dos ricos e nobres. Aí o Guts tá treinando pra descarregar a raiva que a Casca fez nele, mas aí o Griffith fala, se acalma, dog. E aí o Guts o pergunta do porquê o Griffith se arriscar pra salvar a pele dele. E o Griffith pergunta se ele precisa de um motivo, ou seja, eles são gays. Então a partir de agora o mangá toma um rumo mais Game of Thrones. Não tem sexo aleatório, mas tem treta de corte, né? A história te apresenta como funciona um reino, te mostrando quem faz parte nessa cena aí. Temos o rei, que conversando agora nem parece um maníaco incestuoso, temos a princesa e temos o general, que é nada mais que o irmão do rei. Desde antes dessa cena, o mangá mostra como os nobres são recalcados sobre o Griffith, porque afinal ele é um pobreta e o general Julius aí se incomoda demais com isso, tanto que ele decide Joffreyzar o Griffith. Não se preocupe, eu estou na 3ª temporada de Game of Thrones, logo é um spoiler pra mim também. Não tem por que ficar com raiva de mim, né? Durante a caça, o Griffith tava chavecando de leve a princesa, né, fazendo aquele meme lá da folhinha, até que ele é acertado por uma flecha envenenada. Mas ele foi curiosamente salvo pelo Berrelite. Uma forma não muito sutil de dizer como aquele objeto protege, ou talvez como o destino o protege. E isso aí não é um negócio que só o leitor percebe, viu? O próprio Guts parece enxergar como o Berrelite está ligado ao destino do Griffith nessa cena, graças às palavras do próprio imortal. Queria fazer uma pequena pausa para comentar sobre como a arte do Miura evolui rápido durante a Era de Ouro. Só do capítulo final do Espadachim Negro pro primeiro da Era de Ouro, a evolução é evidente ali, tendo passado bastante tempo da publicação de um pro outro. E então temos a famosa cena do Kama Sutra, onde o Griffith ele mostra um livro de putaria pro Guts e logo em seguida pede pra ele matar o cara que tentou assassinar ele mais cedo. Ai, esse Griffith sendo bobinho como sempre, né? E o Guts obedece, né? E se veste igual Assassin's Creed. Essa parte do mangá se esforça pra você odiar o Julius, mostrando como ele é elitista e odeia pobre igual o Selbit, mostrando como ele maltrata o pobre coitado do filho dele. Tudo pra gente ficar tipo, vai Guts, acaba com ele, socão direito. Quando o Guts vê ele e o menino treinando juntos, e o quanto que o Julius não tem piedade do garoto, o Guts fica meio de xereca, né, vendo os dois treinarem, e muitos assumem que ele está simpatizando pelo garoto, né, porque ele passou por algo semelhante na infância. Mas na verdade, ele só estava pensando, cara, como eu queria que meu pai tivesse me dado tanta atenção assim na infância. Veja, ele até teve cuidado de não arrancar o nariz do próprio filho. Afinal, Guts não odiava Gambino e se sente culpado pelo que aconteceu ainda, né? Mas obviamente que não importa qualquer sentimento que o Guts estivesse sentindo ali sobre o garoto e o pai dele, o pedido do grafite é muito mais importante que qualquer empatia que o Guts poderia estar sentindo. E ele mata o Julius. E sim, eu sei que apesar da piada, a faca do Spy não pode gerar críticos aleatórios. Mas a espada do Guts pode gerar a morte de crianças inocentes aleatórias. E assim, não tem muito o que analisar. Ele matou uma criança, é o suficiente para ferrar a cabeça de qualquer um, incluindo alguém tão resiliente quanto Guts. E se fosse um sniper americano, seria o suficiente para fazer um filme falando como foi difícil matar as crianças durante aquela guerra. Mas o mangá nos dá essas belas páginas mostrando um demônio matando o Gambino e o Guts. E depois mostra que o demônio tem o rosto do Guts. Claramente, vocês precisam de um youtuber aleatório com foto de capivara que fala sobre anime para explicar essa metáfora super elaborada de Berserk, onde o Guts mata ele próprio do passado na forma de um monstro como o Zod, depois dele ter matado uma criança ao qual ele havia se simpatizado. O melhor comentário que eu consigo adicionar nessa parte é sobre como o Guts realmente melhorou quando o quesito é matar criança. Guts, você enlouqueceu? Eles são apenas crianças! Depois
Depois de fugir, Guts se encontra com a Casca, e é aqui que as coisas começam a mudar de verdade. A partir desse momento que a ruptura do bando começou. Enquanto Griffith pediu a Guts o trabalho mais sujo possível, ele próprio foi a um baile e estava conversando com a princesa, que lhe perguntava sobre o porquê dos homens fazer suas chacinas. E ele responde trazendo o tópico famoso de Berserk, sobre os homens terem maldades e desejos obscuros. Mas ele pontua que isso só existe para que eles possam proteger aquilo que é precioso. E aquilo que é mais precioso para um homem são seus sonhos. Sonhos são muito importantes para Griffith, que considera que por causa dos seus sonhos, ele conseguiu sair da pobreza extrema para conversar com a princesa, que aos poucos cai em seus encantos provocados pelo seu carisma, que é mais uma vez entrelaçado com a ambiguidade de Griffith de ser tanto um homem severo e elegante quanto um moleque inocente. Mas o principal para Guts, Griffith comenta sobre o bando do Falcão serem excelentes tropas, mas ele deixa claro que não são excelentes amigos, pois eles lutam e morrem pelo sonho de outro homem, e ele, no entanto, só segue o seu próprio. E um amigo deveria fazer o mesmo, afinal, eles devem ser iguais. Griffith diz isso para ele se aproximar mais da princesa e se afastar da gentalha, né? E isso é visualmente demonstrado pela escadaria separando ele e o Guts. Resumindo, Guts percebeu que pro seu patrão ele era pior que bosta. Algo que todo brasileiro que já trabalhou com CLT... Eu vou parar de fazer essas comparações, velho. Após o Guts descobrir quem são os de verdade, começou uma nova campanha de guerra épica. E depois do capítulo mais Game of Thrones, com um personagem que impressiona na longevidade na história, sério, como é que esse cabeça de ovo ainda não morreu? Então temos mais um capítulo de batalha. Mas dessa vez, acompanhamos a Casca, que está naqueles dias. Nossa, gente, como eu odeio cólica. Sério, odeio ver uma mulher forte e guerreira passando por isso. Agora é só esperar. No campo de batalha, ela encontra um homem que poderia ser a própria encarnação do mitismo. E ele começa a dar aquele discurso de como mulher não presta, de vilão de 3 espiãs demais e stand-up dos 4 amigos. Avisem as mulheres que ele ama a cólica e odeia Lana Del Rey. Agora é só esperar a peroca. Inclusive, queria me desculpar com a cavalaria pesada das lanças de ferro do Cordeiro Negro por dizer que o nome deles era idiota. Com certeza, a cavalaria desse cara leva o prêmio. Como a Casca estava fisicamente mal, ela é pressionada, mas Guts a salva e ainda diz que está com vontade de balançar a espada dele até cansar. Com certeza esse comentário não vai voltar para assombrar ele daqui a alguns capítulos. Então Guts demonstra que machitos não passarão e por azar do destino, Casca desmaia e os dois caem do precipício. E a única coisa a realmente pontuar aqui é que o Guts sabe RCP, e isso é muito impressionante. E finalmente chegamos na cena da caverna, onde Guts descobre que ela estava menstruada e diz a frase mais feminista que um homem pode dizer: ser mulher é difícil. Agora é só. Guts usa o calor do seu corpo para esquentar a Casca, meio que devolvendo o favor do início da história, e quando ela acorda, os dois têm a oportunidade de conversar a sério pela primeira vez. E ter o famoso desenvolvimento, né, onde a Casca conta o motivo dela estar no bando. E pasmem, é o Griffith. Uau, que inesperada essa reviravolta. Claro, não é reviravolta, eu sou idiota. Mas o motivo de ela estar no bando mesmo é porque o Griffith a salvou e deu assist pra ela na sua primeira kill. E eu queria realmente ressaltar como essa parte demonstra bem como a vida de uma mulher pode ser difícil, só por ela ser uma mulher, sem nenhum vitimismo ridículo, assim, sabe? Sem nenhuma lacração, eu sou burro. E eu poderia desenvolver bem mais isso, falando sobre como a Casca sempre é vista pelas pessoas de fora do bando como meio que uma prostituta, ou como uma mulherzinha do Griffith, e como a posição elevada dela no campo de batalha não é devido aos seus feitos e por ela realmente ser uma grande guerreira, mas sim pelas pessoas assumirem que ela é a mulherzinha do bando. Mas o vídeo já é longo pra caralho e eu meio que já resumi falando isso, né? E está claro que o meu repertório no assunto é que eu vou esperar você. Inclusive, a arte da capa desse volume não tem nenhum sentido. Tipo, na história, a Casca tá sofrendo horrores e dizendo que odeia ser mulher. Mas na capa ela está toda pick me girl. E o Guts está, tipo, gigantesco, o Shed praticando um enorme, tá ligado? E segurando a merda de um escudo. Tipo, quando que o Guts segura um escudo nesse mangá? Tipo, sério, tem algum momento? Casca segue com exemplos de quando o Griffith foi virtuoso aos olhos dela, ou simplesmente diferenciado. Então corta pra cena do meme dele
dando o cu na botinha, e o Griffith mostra como o pensamento dele é lógico quando o assunto é chegar ao seu sonho. Ele não liga de vender seu corpo e dignidade ou até permitir a morte de outros, se isso levar mais adiante. Griffith literalmente deu boga dele pra realizar seu sonho de ter um Chevette usado. E você aí com um nojinho de pegar a velha pra pagar teu PlayStation 4, hein? Casca admira a capacidade dele de seguir o seu sonho e se manter forte por isso. E que se ele estiver disposto a sacrificar tudo pelo seu sonho, ela também vai estar ao seu lado, sendo a sua espada. Mais uma vez, tomara que essas palavras não se tornem uma grande ironia depois de um tempo. Durante a fuga, os dois são cercados pelo exército do Machitos. E meu Deus do céu, esse cara odeia mais mulher que o Mega Man. Ainda bem que o Dr. Light criou uma robô empregada. Assim eu terei mais tempo para me dedicar a ser uma robô heroína. Sem querer ofender, Ro, mas acho melhor você continuar arrumando a casa. Então, o Guts mata 100 homens e salva a Casca, o que faz ela não odiar tanto ele mais. E é isso. Eu não vou me alongar mais muito nesse momento, mas eu vou aproveitar ele para tecer uma crítica verdadeira a Berserk nessa parte, que seria o fato que o Miura era um gênio em escrever personagens e diálogos fodas, mas quando era pra fazer personagens pontes, sabe? Personagens que só tem um objetivo, principalmente os mais vilanescos, né? Eles são muito caricatos. Chega no nível do Dr. Doofenshmirtz contando seu plano para dominar a área dos 3 estados para Perry e o Onitorrinho, só que sem nem metade do carisma do Dr. Doofenshmirtz. Eles falam o nome das tropas deles e citam as suas técnicas e qualidades de forma muito porca e muito rápida, assim, só pra passar informação o mais rápido possível. É uma exposição meio ruim que acontece. É o tipo de coisa que realmente estraga demais a imersão, porque é impossível sentir que qualquer um deles são uma ameaça, ou sequer que poderiam ser pessoas ou que são personagens até. Eles só são caricaturas. Eles são feitos pra fazer uma coisa e morrerem pro Guts instantaneamente. E mesmo que você diga que a ideia deles é ser só uma desculpa pra um painel de luta maneiro, você está completamente certo. Você não precisa fazer o cara dizer que a armadura dele é invencível. O Miura tinha, tipo, tempo de sobra, na minha opinião, pra fazer um quadro do Guts batendo na armadura e não acontecendo nada. O que ia ser, tipo, 1000 vezes mais legal, ia fazer muito mais sentido, ia fazer com que, mesmo que eles não tivessem tanta personalidade a mais, pelo menos eles não iam ser tão ridículos. Do tipo, a minha armadura é a mais poderosa de todos os tempos, e o meu golpe é o mais pesado, e aí o cara morre instantaneamente do mesmo jeito pro Guts, porque o Guts é só esse tanto de apelão. Depois da batalha, o Gustavão fica lá todo quebrado, aí o Judeal oferece um suquinho de pó do Puck pra curar o cara, e ele dá esse saquinho pra Casca, pra ela poder ter o que puxar assunto pro Guts. Esse judô é o melhor cupido que tem. Casca se junta ao homem no alto da colina e o Guts fica mais falante do que nunca, dizendo como ele só serve pra uma coisa, que é matar e lutar. E por isso a Casca não precisa se sentir endividada com ele, pois é o que ele faz de melhor e é a única coisa que ele pode fazer. E nós podemos ver mais uma vez a sensibilidade dele com o bando quando cita pessoas por nomes e mais, cita os sonhos delas. Sonhos que essas pessoas buscam realizar quando elas se aposentarem ou que elas buscam alcançar pelo bando, alcançando posições maiores e podendo cumprir promessas de amor ou algo assim. Essa cena contrasta diretamente com a do Griffith falando com a princesa, tanto de maneira estética, né, por ele também estar falando com a Casca, uma princesa, mas as ideias deles meio que se sobrepõem, pois o Griffith não considera os sonhos dos seus lacaios, simplesmente pois eles trabalham para tornar o sonho dele realidade, um sonho maior. Logo, qualquer vontade deles não é tão importante quanto a dele. Enquanto Guts, que conhece mais a fundo as pessoas do bando, entende que o bando também é uma plataforma para elas alcançarem os seus sonhos individuais, seja casar com alguém, ou abrir uma loja, ou fazer qualquer outra coisa. Griffith entende o sonho dele como algo individual, mas o Guts enxerga que na verdade todos possuem o brilho de seus próprios sonhos, e esses brilhos se culminam numa grande fogueira, que é o próprio sonho do Griffith, que abrange a todos. E o Guts percebe que por ele não ter um sonho, uma vontade própria, ele não faz parte dessa grande fogueira, que não faz parte do sonho do Griffith, e por isso que ele decide então sair do bando. E é por isso que eu vou pular os próximos capítulos e ir direto pra quando ele quer ir embora. Ah, o que foi? Tem nada nessa parte mesmo? A Casca tem sua vingança contra esse idiota aqui, e a cena do Zod salvando o Guts,
anos e o Griffith dando um jeito no seu ex-Sugar Daddy. Mas meio que só são essas coisas importantes que acontecem, eles vencem a Guerra dos 100 Anos e eu acabei de comentar isso rapidão assim, falando que não ia comentar. E eu faço muito isso, esses roteiros são bons por causa disso. Deixa o like aí. Depois da grande vitória na campanha, os Falcões retornaram até Windham, onde foram agraciados com seus devidos louros. As mulheres endoidando pra cima do casco, o Pippin sendo perseguido por crianças e todo mundo adorando o grafite. Mas por debaixo das sombras, os nobres e aristocratas do reino estavam preparando mais uma tentativa de assassinato a Griffith. Na terceira ele já pode pedir música. E é engraçado como tem personagens esquecíveis em Berserk, mas que meio que eram pra ser meio marcantes, como a rainha, que quer matar o Griffith porque ele matou o seu ficante. Amor de rapariga é que é amor. Durante o baile da celebração da vitória na Guerra dos 100 Anos, tava todo mundo curtindo a festa, felizes pelos novos títulos dados pelo rei, e o Guts e a Casca demonstrando a sua nova proximidade um pelo outro que eles conseguiram na cena da caverna, quando ocorre a tentativa de assassinato. Mas o homem tem o preparo, e já havia colocado seu plano em ação, chantageando Cabeça de Ovo, e armou sua armadilha que matou seus principais inimigos dentro de um castelo em chamas. Deve ser por isso que ninguém lembra da rainha. E eu gosto como a característica de seu olhar é bem acentuada aqui, porque ele não é apenas algo estético, mas uma arma que ele pode usar para descobrir quem o teme e quem não o teme, o que é bem maneiro. Inclusive o motoqueiro fantasma é uma Berserk reference, fica a dica aí. Então depois dos problemas, o Guts decide ir embora, mas todos descobrem na hora e o Guts deixa claro ao Judô que os motivos dele querer ir embora é para se igualar ao Griffith, à sua maneira, claro, e encontrar algo só seu. Até quando o Judô pergunta sobre ele e a Casca. Isso também está fora do alcance, porque a Casca gosta do Griffith, que não pode ficar com ela por motivos dele buscar o seu sonho e provavelmente ter que se casar com uma princesa, que infelizmente a Casca é só uma princesa para nós. Dentro da história, na questão da monarquia, ela não é tanto. Então para ele poder ficar com ela, mais uma vez, seria melhor que ele se igualasse ao seu patrão. Nisso, Corcus aproveita para lavar a roupa suja com Guts e debocha de como ele anda por aí cabisbaixo, com o olhar de quem viveu um caminho tortuoso de uma tristeza que ninguém entende, sendo que todos têm vidas difíceis ali. E ninguém fica com essa atitude de adolescente emo Saskutia, de não sou como as outras garotas. Isso mostra o autoconhecimento do Kentaro Miura sobre a sua própria história e maneira que ele escreve os seus personagens e suas atitudes, né? Como o próprio Guts, que ele sempre escreve com uma grande melancolia que, de fato, tem seus motivos. Mas o Corcus também não tá totalmente errado. Griffith, que não estava esperando o Guts ir embora do nada, sem nem pensar direito, só saca a sua espada e tá na hora do... Não vou repetir a piada, mas vou falar uma melhor. Servente desafia patrão pra um duelo. Mas sério, da perspectiva do Griffith, num dia eles estavam bem e no outro o cara tava tentando sair de fininho. Se pá, se o Guts tivesse se comunicado melhor, isso não teria sido assim. Mas enfim, todas as grandes histórias são sobre péssima comunicação entre as pessoas. Por isso que The Dangers in My Heart é tão diferenciada assim. Porque sempre que aparece um problema, os dois protagonistas conversam um com o outro e são honestos e eles resolvem rapidinho. Caralho, que aleatório. Antes do duelo, todos ficam nervosos. E a Casca percebe seus sentimentos pelo Guts por não querer que ele vá embora. E o Griffith, ele faz aquela análise mental do que vai acontecer e basicamente ele declara que não se importa se ele matar o Guts sem querer bem ali. Tem gente que fala que o Griffith é meio burro porque ele não queria que o Guts fosse embora e mesmo assim ele iria matar o Guts, mas ele não planejou querer matar o Guts. Ele iria matar o Guts se o ataque dele desse errado, caso ele falhasse em dar o parry perfeitamente. Mas é claro que ele perde, afinal de contas, o Guts farmou muito mais. E então, o nosso protagonista vai embora sem a Casca conseguir fazer absolutamente nada para impedir. E o Griffith fica ali, de joelhos na neve, se sentindo um merda. Na noite após o duelo, Guts estava duvidando sobre sua escolha e relembrando seu cruel passado, quando ele foi visitado pela figura do Cavaleiro Caveira, que mais uma vez avisa do tal eclipse, fala palavras incompreensíveis e vai embora. Clássico Skull Knight. Mas nesta noite, de fato, as engrenagens do destino giraram para um único fim possível, quando o Griffith, que estava tão nambi, foi para o quarto da princesa descontar sua frustração nela. Depois de madeirar a coitada enquanto pensava no Guts, o que é bem gay, Griffith foi feito
prisioneiro e normalmente você morre quando come a princesa de qualquer reino. Mas Griffith ficou vivo, o que por si só é muito pior do que morrer. E ele foi torturado horrivelmente pelo rei, porque ele era um pai médio de usuário de Twitter, se você sabe do que eu tô falando. E esse pai aqui tinha uma quantidade de inveja não muito saudável mesmo. E Griffith percebeu isso e jogou na cara do rei, o que com certeza piorou a sua sentença. Depois disso, obviamente o bando ficou pra bosta e a Casca teve que se virar com eles como fugitivos por um ano inteiro. Se fudeu completamente sozinha por conta desses dois boiola. E assim foi o fim dos sonhos do Griffith, representado pelo ovo do rei indo embora pela correnteza. O único objeto que o salvou e o levou para o caminho certo tantas vezes, agora foi arrancado dele. Depois de um ano, Guts estava no torneio do condado de Tosan. Essa é pros fãs de The Witcher 3. Ele humilha o primeiro Kushan da série e aleatoriamente descobre que o bando do Falcão se tornaram fugitivos da justiça. Acho que ninguém nunca comentou isso, mas o Guts parecia feliz com a sua peregrinação. Essa é a única parte da história que ele é 100% casual e amigável com estranhos. Guts então salva o bando e humilha mais uma vez aquele pobre Kushan, e com a volta dele, ele descobre que a Casca liderou o bando durante todo esse ano e o Griffith estava preso e torturado durante todo esse tempo também. E deram a entender que o Griffith fez alguma atitude maluca por conta do Guts ter saído do bando naquele dia. Mas ele pode estar vivo ainda. Mas o que importa é o encontro dele com a Casca, que rapidamente tenta meter a porrada nele, pois como diz o ditado, dois personagens podem se resolver conversando, mas apenas os maiores se resolvem na luta de espada. Autor de Boku no Pico. Eu não falo inglês, filho da puta! Durante a luta, Casca joga todas as suas frustrações em cima dele, o culpando pelo fim do Griffith, pois afinal ele também era humano e o Guts era importante pra ele. A saída do Guts do bando obviamente afetou ele e o Guts deveria ter pensado nisso. E ela fala como ela tinha usado um eufemismo quando disse que queria ser a espada do Griffith, pois na verdade ela só queria ser a mulher dele, né, da buceta. Mas sabia que o negócio dele era se casar com uma princesa e não com uma rainha como ela. Casca Rose. E ser a espada dele era a segunda melhor opção que ela poderia pensar. Mas nem isso ela poderia, pois esse espaço já era do Guts, que para jogar sal na ferida, ela começou a gostar dele. E depois do que aconteceu, ela meio que se viu forçada a manter o bando e o sonho daquele homem que ela nem sabia se estava vivo. Vendo o sofrimento dela, Guts se deixa ser acertado, meio que aceitando a dor dela, e a Casca então desiste de atacá-lo e fica tão exausta de tudo que quase cai no penhasco de novo. Mas o Guts não deixa ela se matar do nada e ela se frustra ainda mais, porque o Guts não para de se ferir por ela e com o sangue fervendo, eles começam a ficar juntos, porque é isso mesmo quando dois jovens estão tretando e tem sentimentos ali, basta o sangue ferver um pouquinho pra começar, ó. E aí, o mangá vira um hentai mesmo, e é aqui que tem a cena dele acordando lá. Só que no meio do oba-oba, o Guts do nada teve um ataque de pelanca e ele começou a falar do pai dele. E esse é um momento importante, né, dos dois, onde os dois estão com cicatrizes, né, por todo o corpo, mas feridas abertas no coração. E eles estão tentando cicatrizá-las também, sendo sinceros um com o outro. Mas o jeito que o Guts explode e vomita todos os seus problemas em cima da Casca me tirou um pouquinho da história quando eu tava lendo, né. O problema não é ele se abrir, não tô falando que homens másculos devem manter seus sentimentos com eles o tempo todo, mas é a maneira que ele se abre, cuspindo as informações em cima da Casca. O mangá foi bem mais inteligente sobre tratar esses traumas e aqui pareceu uma escorregada, né, quando eu li. Eu acho que se a cena fosse a Casca percebendo a agressividade e o incômodo do Guts enquanto fazia o ato e perguntasse a ele, demonstrando interesse, meio que devolvendo o favor dele escutar, eu acho que a cena seria bem melhor, tá ligado? Não sei, mas isso me parece uma pressão de botar a história pra frente mesmo e fazer esse desenvolvimento dos dois o mais rápido possível, algo que o Kentaro Miura nunca mais sentiu em nenhum outro momento de sua vida. Mas isso é besteira, no final os dois ficaram e se entenderam, é muito massa, e além disso Guts explica sobre sua nova ambição que ele descobriu ao conversar com um ferreiro chamado Godo, que era algo que ele já sabia, apenas não aceitava que sua vida gira em torno de lutar com a espada, enquanto a do ferreiro era a de martelar. E essas brasas que se erguem do ferro são o que guia os dois. Mas mesmo assim, o mundo estava perto de uma mudança. No castelo é revelado que é a princesa que estava ajudando eles no resgate. Estranho, onde será que eu já vi um nobre arriscando tudo numa trama que envolve um amante dela acima do que o reino precisa? Não sei. Bem, pelo menos espero que seja Farnese a queimar ela no futuro e não o Griffith como ele fez com a mãe dela antes. É engraçado como o Miura quis demonstrar o Guts e a Casca ficando de namorico nesses momentos
momentos aqui. Acho que é porque ele não teria outra chance, lol. Mas até o Judô e o Pippin ficam sem reação vendo essas coisas. No caminho, a princesa conta sobre que porras aconteceu debaixo do reino pra ter aquele buracão. E ela fala sobre o Império Antigo que dominou tudo, mas foi destruído por 4 anjos. E das cinzas desse império destruído, surgiu Midland. E claro que na releitura é mais fácil você associar esse rei ao Skull Knight, porque você sabe o quão importante ele é, e o fim daquela civilização a um eclipse. E essa cidade debaixo do reino é trazida depois de 200 capítulos pelo Fento na forma de Falconia. No tempo que o Griffith passou sendo torturado, ele só pensou em 2 coisas: o porquê dele querer tanto um reino e o do porquê o Guts o fazer esquecer desses seus sonhos. Como o Griffith tinha o coração de tantos guerreiros e nobres e somente o Guts tinha o dele. Nisso, ele passa a odiar o Guts, o que o deixa vivo e ao mesmo tempo ter alucinações com a mão de Deus, o que o deu esperança? Não sei, mas com certeza deixou o coração dele no lugar certo, que é o ódio e o desprezo. Por isso que quando o Guts o encontra, ele tenta enforcá-lo, e até o Judô percebe isso, mas Guts só o abraça de volta achando que era um encontro emocionante. E eu acho engraçado, haha, que engraçado o cara sendo torturado, engraçado como todo mundo culpa o Guts, até o Judô, do jeito docinho dele de falar, mas culpa, menos o Corcus, mas pelo pior motivo possível, porque o Corcus é o único que acha que o Guts não seria importante o suficiente pro Griffith. Meu menino vai ter o que falar na próxima sessão de Mating Therapy. O resto é history. Guts fica berserk vendo o Griffith podre daquele jeito e sai matando todo mundo, e eles fogem. A princesa sem noção escora no Griffith, o que faz o rei ficar cringe e chamar os Bakirakas, os inimigos mais bizarros até então, que são os bichos piruleta mesmo. Todo aquele desenvolvimento sobre o olhar do Falcão tem seu pagamento aqui, porque o Griffith não tem uma palavra associada a ele durante toda essa parte, apenas o seu olhar observando o Guts massacrar seus inimigos. O olhar afiado de um Falcão, observando até a relação dele com a casca, talvez até mesmo crescendo um ódio silencioso nele, talvez até uma inveja, não sei. Os Bakirakas estão na história para fazer 2 coisas, além de serem escrotos, é claro. Uma, tirar a princesa do meio do confronto aí, ela não tem mais nenhum local ali mesmo, de uma forma mais elegante, né? E 2, dar um momento legal pro Judô e pro Pippin antes do inevitável fim deles. E também pro Judô não ser só a máquina de exposição que ele é a todo momento. O homem que gosta de explicar coisa aleatória. Aí o rei manda o Ivaldi atrás deles. O Ivaldi é um personagem curioso. Ele é, além de escroto, até pros padrões de Berserk. Tipo, o cara mata, queima a criança, faz tudo o que quer com o corpo das mulheres e até usa o tórax delas pra bater no Guts. O cara gabarita as atrocidades cometidas anteriormente e ainda faz algumas inéditas. Aí quando ele vai para a forma apóstola no meio da luta, o Ivaldi ele tenta grafitar a casca também. Inclusive, parabéns pra ele, o primeiro de muitos, simplesmente visionário. Além de que ele demonstra bem o nível de força daqui pra frente no mangá. Não é à toa que esse cara é cortado de todas as adaptações. Durante as páginas a gente vai tendo uns relances do Griffith que mostra ele aos poucos perdendo a esperança ainda mais. Como ele vendo Midland se afastar junto de seu sonho, ou no meio da batalha ele tenta pegar sua espada e falha, e depois da gente ainda ouvir sobre como seu estado é irrecuperável, e na sua última conversa com Guts, dá pra reparar que ele quer muito matar ele. Mas quando o Ivaldi retira a armadura do Griffith e mostra o corpo dele, é quando toda a esperança se esvai de vez. E o Ivaldi ainda reclama pro Griffith chamar a God Hand e salvar ele. Mas como o Grafitão perdeu o Berrelite, o Zod vai lá e quebra a cara do arrombado e vai embora como o Shed que ele é, sem explicar porra nenhuma. Depois de toda a loucura para recuperar o Griffith, o que sobrou do bando se reúne e eles estão confusos e acabados. Ninguém sabe o que fazer. O Judô diz que quer transformar o bando em um grupo de bandidos e os Cavaleiros do Guts dizem querer ir embora com ele. Isso faz ele perceber que parte do que ele queria já estava ali e ele se queixava de como ele só dá valor às coisas quando ele perde. A Casca tem um breaking down sobre o estado do Griffith, como ele está tão frágil e precisa muito dela. E o Guts também recebe várias ofertas para ir embora, pois o local dele não era mais ali, pois ele precisava ter algo só dele para se igualar ao Leandro Hassum após a bariátrica, que estava tão acabado por ouvir que nunca mais vai poder fazer nada sozinho e ainda não ter mais o controle sobre ninguém, e ver como Guts evoluiu tanto sem ele, que só decaiu e ainda iria embora mais uma vez, o deixando para trás de novo. O Falcão tenta voar uma última vez e foge seguindo a luz de seu sonho. E num sonho onde ele se vê numa vida pacata com a Casca, ele acorda
coringando de vez e tenta se auto-Robin Williamsar, mas durante o ato, ele aleatoriamente encontra o Berrelite e durante a perseguição, todos avistam o Eclipse. Naquele momento, as posições estavam trocadas. Griffith não poderia mais ser amigo de Guts. Guts tinha convicção própria. O bando desejava seguir ele e agora ele possuía até o coração de Casca. Griffith não tinha mais essa força nem para ser amigo de Guts, ou de seguir seu sonho, ou de qualquer outra coisa, e por isso ele não queria que Guts o tocasse. Não queria que ninguém sentisse pena ou dedicasse sua vida a cuidar dele. Por isso que se Guts o tocasse, ele poderia encerrar seu ódio por ele, pois Guts tinha ele na palma da mão, o amando e o odiando. Por isso, se Guts o tocasse, ele sacrificaria tudo. E então o eclipse começou. E os 4 anjos surgiram, me deixando de pau duraço. Sério, eu não sei como o autor desenhou algo tão sexy quanto esses dois aí. Coisa gostosa. Ainda vestidos de velha. Aí, tem a Islan também. Aí a mão de Deus explica o que vai acontecer, que é a morte de todos ali de maneira horrível pro Griffith virar um deles. Ou ele virar o Rei Demônio se você ler a versão PTBR. E isso é um detalhe curioso, porque em inglês dá pra entender que ele só vai virar um dos Reis Demônios, outro membro deles. Enquanto que no português, né, você entende que ele vai virar o mais foda deles, né, o Rei Demônio. Mas na ideia, todos os membros da mão de Deus são Reis Demônios. Mas isso fica mais implícito, né? Então eu acho que é por isso que, principalmente aqui no Brasil, eu vejo muita gente falando do Griffith como uma superioridade em relação aos outros membros da mão de Deus, o Void, a Islan e os outros 2 gnomos aí, sei lá que conhece. Sendo que na verdade ele é só mais um deles, sabe? Aí o Quasimodo mostra a realidade pela mente do Griffith para basicamente convencê-lo de que ele já sacrificou milhares até ali, então não tem diferença alguma sacrificar mais alguns, né? E que aquele é o único caminho restante para o seu sonho. E aí a putinha do Griffith vai lá e sacrifica todo mundo mesmo, e eles são marcados pela marca do sacrifício. Quando o massacre começou, Casca ficou estática. A imagem dos demônios devorando seus companheiros foi insana de se ver. Mas Pippin e Judô tomam a frente e salvam a pele dela, e Pippin fica para trás para segurar os demônios, enquanto Judô foge com a Casca. Pippin é um personagem maneiro. A imagem dele é claramente de um homem bondoso, de natureza sábia, mas silenciosa. Ele não está ali para te dar longos conselhos e sermões, mas para simplesmente ficar do seu lado te dando companhia, e a sua morte reflete isso, com ele se sacrificando para os seus amigos fugirem sem dizer uma única palavra. Ele apenas aceita o seu destino. Já o Corcus, ele é o contrário. Ele é um sujeito malicioso e egoísta. Ele era até um bandido antes mesmo de entrar pro bando do Falcão. Isso até explica as ações dele durante o bando, já que é ele que decide assaltar o Guts lá no meio do nada. Mas ele não é realmente mau, se é que isso vale em Berserk pra alguma coisa. A prova disso é que mesmo com o bando em colapso, ele se manteve por perto e ajudou seus companheiros. Ele é um sujeito muito leal a Griffith, e por isso o papel dele é muitas vezes de gerar antipatia contra o Guts, de questionar suas ações e julgar sua maneira de ser. Mas as suas críticas não são mentiras ou vazias. Elas são opiniões que algum leitor mais ácido faria sobre a história, como se ele fosse uma espécie de modo de defesa do mangá, ao mesmo tempo que ele demonstra sua maneira mais vulgar, né? E sua morte é o recorte de si mesmo. Enquanto ele foge desesperadamente, ele acaba sendo atraído por uma bela mulher, que era na verdade um demônio disfarçado. Inclusive, é o demônio que o Guts mata no capítulo 1, vingando Corcus. E isso até me faz lembrar daquela vez que eu participei de um game show bem esquisito. Sejam bem-vindos ao Show do Milhão, onde vocês podem ganhar uma espiga de milho que vale mais do que R$1. O convidado de hoje é o ilustre Vorococa do YouTube. Olá, Silvio, extremamente robótico, porque eu não conheço ninguém que sabe imitar você hoje. Muito legal, mas estamos aqui para responder perguntas. Então diga, como foi que o Guts matou este demônio? Letra A, com a Dragon Slayer. Letra B, com o Demon Slayer. Letra C, com a pica. Eu acho que foi letra C, a pica. Errou, foi com a letra D, o canhão de mão. Deve ter errado porque toda vez que vê uma pica já quer escolher a opção. Filha da... Modezão. Sim, isso aqui foi uma piada estilo Família da Pesada mesmo, não tô nem aí. É massa notar todos os demônios nessa parte, porque existem vários designs recorrentes, tanto do espadachim negro, quanto dos arcos seguintes. Não enxerguei ninguém do exército do Griffith, mas deve ter algum aí se você procurar, não sei, eu acho que não, provavelmente.
Coloque nos comentários se você souber direitinho. E em geral, os apóstolos mais importantes, tanto de antes quanto depois, aparecem antes mesmo do eclipse, dando um mini eclipse lá pro nosso mano Rickert lá, que acabou se fudendo antes de todo mundo nessa história, mas sobreviveu, né? O Judô fugiu com a casca e ele é um personagem que é muitas vezes utilizado como veículo de informações full aleatórias, sem muita explicação de como ele sabe, além de que ele foi do circo. Mas ele é o personagem do bando mais bem desenvolvido e com mais diálogos durante toda a Era de Ouro. Ele é sempre bem positivo e dá conselhos e ideias que colocam tanto o personagem do Guts quanto da casca pra frente. Se ele tivesse que escolher uma posição do futebol, seria volante. Mas na hora de sua morte, a gente tem uma certeza de que algo que dava pra suspeitar, ele amava a casca. Mas nem na hora de sua morte, ele teve a coragem de se declarar pra ela, o que transforma a morte dele na mais triste do bando. Sinceramente, pra mim, não tem muito o que analisar no Eclipse, pois afinal, tudo nele é o resultado de mais de 80 capítulos de desenvolvimento, e esse é o clímax, que é a parte da história que tudo chega a uma conclusão bem construída. E a história fica tipo, olha, eu te avisei, hein? E no caso de Berk, ela literalmente avisou. E isso é bem bonito. Berserk é um dos poucos mangás que você receber um spoiler de tem um grande evento fudido, não atrapalha a sua experiência em quase nada, porque ela é justamente de agonia por você saber que algo vai dar errado, mas talvez não saber exatamente o que. O máximo que eu posso dizer é como Guts e a casca passam por um mini estágio de luto dentro do Eclipse, com eles negando, seja a casca ficando catatônica ou o Guts tentando salvar o grafite, mesmo sabendo que ele o sacrificou. Aí eles começam a barganhar, se perguntando se aquilo é realmente o que o Griffith quer, se aquilo é real. E os outros estágios, bem, a mente da casca meio que voltou pra negação e o Guts não passou do ódio. Se bem talvez eles estejam nos estágios do luto até hoje, né? Depois de lutar pela sua vida, Guts percebe que o resto do bando não teve a mesma sorte. Gaston, uma das pessoas que ele mais conheceu e conversou e se aproximou do bando, aparece para ele. E o Gaston questiona sobre tudo estar estranho desde Zod, como ele parecia realmente não ter muito papel, então ele morre de maneira sem sentido e sem lógica do nada com um demônio saltando da cara dele. Uma morte completamente absurda e violenta. E essa situação toda é assim. Guts anda pelos rios de sangue, vendo os corpos de Pippin, Corcus e seus companheiros, e o seu ódio é astronômico. Ele nem hesita em correr até a casca para tentar salvá-la, até que, bem, ele renasce. Fento nasceu, o novo rei demônio. Membro da mão de Deus, surge da escuridão com suas novas asas. É muito famoso o capítulo da Ideia do Mal não ser canon, mas a imagem dela ainda está presente dentro do volume 13 no final de um dos capítulos. O que faz com que a imagem mesmo não abstrata de um suposto deus do universo de Berserk que controla a causalidade, ainda existe dentro da história de forma canon. Não sei, mas eu acho que o maior problema do capítulo é a conversa que o Griffith tem com ele e não a existência da Ideia do Mal em si. E por isso que o capítulo foi descanonizado, velho. Mas não sei, talvez a imagem da Ideia do Mal ainda exista no mangá, simplesmente porque eles não quiseram tirar a última página do capítulo, vai saber. Com a descida do Fento à Terra, ele faz aquilo que ele queria fazer desde que ele era Griffith e não conseguia porque ele tava todo fodido. Ele toma a casca para si, com a única intenção de humilhar Guts. Desde que ele viu a relação nova entre Guts e a casca, Griffith sentiu um ódio. Toda a sua vida, ele pôde dominar a casca como quisesse. Mas ele nunca quis, porque não ajudaria nada em seu sonho, e também porque ele gostava de ter a casca como mais uma em sua extensa coleção de corações alheios. Mas agora que o Guts, aquele que te fez esquecer de seus sonhos, a amava, ele queria a tê-la também. E agora, ele poderia finalmente fazer isso de novo. Um momento tão intenso, tão sinistro, tão diabólico, que muita gente resume Berserk a ele. Muitos dizem que a casca até sentiu prazer, mas eu não acho muito não. No início, ela estava meio sonâmbula, né? Que podem dar essa impressão. Mas, no meio, ela acordou e começou a ter umas expressões mais de dor. E claro, que dor e prazer para muitos está bem próximo, mas mesmo assim, eu acho que não é bem o caso. Depois ela fala pro Guts não olhar, o que dá aquela vibe meio Netorari, né? E no fim, a arte
parte é eficiente pra te deixar com raiva igual o Guts sentiu, que eu acho que é a verdadeira intenção dessa cena ter sido desenhada desse jeito. É para que você fique com raiva. Você acompanhou o Guts durante o mangá todo, ele é o protagonista, e você vê a cena da mulher que o Guts gosta sendo abusada pelo Griffith, o homem que o Guts tanto confiou e jurou lealdade durante muitos anos. Assim, do ponto de vista do Guts perfeitamente, você consegue sentir a empatia pelas suas emoções e entender um pouco a dor de não poder fazer nada e a última visão de seu olho ser a pessoa que você mais ama sendo destruída pela pessoa que você mais admirou. E sim, a história não acaba aqui pra você que só viu o anime de 97. Do nada o Skull Knight aparece, salva os dois e vai embora, com provavelmente a bênção do Fento, que desistiu de atacar eles no último segundo, ou simplesmente não sabia usar seus poderes, o que eu sinceramente duvido. Do lado de fora eles encontram Rickert, que havia sofrido um mini eclipse alguns dias antes, como eu disse. Ele até foi salvo pelo Skull Knight também no final, e o Skull Knight e o Zod conversam, que tava ali fora porque ele tava lutando com o Skull Knight antes, e o Imortal ri da cara do Guts por ter sobrevivido, como se a bagunça estivesse prestes a começar. Após o eclipse, Guts foi parar na casa do Godo, o ferreiro, e eu não citei isso antes, mas gradualmente durante a Era de Ouro, fadas vão se tornando cada vez mais comuns. Até essa caverna já havia sido citada. Guts, após o eclipse, perdeu seu braço e o seu olho, mas a casca, apesar de seu corpo estar aparentemente intacto, era sua mente que estava perdida, e olhava para o Guts como um estranho. O Guts correu e fugiu, quase como se estivesse tentando escapar da realidade, enquanto se lembrava de seus amigos. Mas a realidade é implacável, e perdido em meio a um campo, ele descobriu a terrível verdade. À noite, espíritos malignos o perseguem, pois agora ele vive na interseção entre o mundo dos vivos e dos mortos. Eles são atraídos pela marca e tentam invadir o corpo vivo de Guts. Skull Knight fala aquelas bobagens sempre de destino, mas Guts está de saco cheio e demonstra sua fúria em relação a essas ideias de destino dele ser um peixe nadando contra o fluxo do rio e declara guerra a esse mundo sombrio que se enfiou. Mas a casca também sofre disso. Eles então correm até onde ela estava, com o Skull Knight dando uma carona pro Guts, e ele presencia ela tendo aborto. O filho do Guts, que ele não sabia que tinha, agora estava amaldiçoado pela maldade de Fento que o corrompeu. Guts tenta matar aquela criatura demoníaca, mas a casca o proíbe, e então ele desaparece para então ficar retornando cada vez mais poderoso durante vários tempos aí. Então o Guts rouba a Dragon Slayer, que é a espada que o Godo fez pro concurso do Lord Farquaad. Que espada pode matar um dragão? Ele consegue uma mão mecânica e abandona a mulher que ele ama para seguir seu caminho solitário de espadachim negro. E assim percebemos a verdade. A Era de Ouro é a maneira mais complicada de fazer um flashback explicando por que o seu protagonista é todo fudido. Inclusive é engraçado pensar que o Griffith deu pro Guts o propósito que ele pensou ter achado em simplesmente só ir por aí lutando contra pessoas fortes. Resumindo para os fãs cinéfilos do canal, a Era de Ouro é uma gigantesca bomba de Hitchcock, onde nós somos apresentados ao que vai acontecer, que é o Guts ser sacrificado, e esperamos isso acontecer em algum momento. E o suspense é criado toda vez que um elemento desse final aparece como berrelite ou citações do eclipse. Mas ela é muito boa em nos distrair com o seu humor, e o desenvolvimento dos personagens segue como numa escada linear até aquele ponto sem retorno. Um arco gigantesco construído em cima do suspense, mas quando o assunto é qualquer coisa menos o Guts, Casca e Griffith, geralmente falta um pouco de desenvolvimento, pois por parte a maioria iria morrer, então eles só precisavam ser os mais gostáveis o possível para que todo mundo que lesse ficasse tristinho. E os que não iriam morrer só foram ter importância 200 capítulos depois, tipo Rickert. Claro que isso é só um exagero e tem personagens bons como a princesa, mas muito parecem sofrer uma speedrun de desenvolvimento para a gente entender eles o mais rápido possível, como a rainha. E por isso eu sou fã do resto da história em cima da Era de Ouro, porque além de eu ser mais fã de uma fantasia mais abertona assim, do que sei lá, as primeiras temporadas de Game of Thrones, a história está sim se seguindo para um fim agora, um fim ao qual nós temos muitas dicas, muitos desenvolvimentos e muitas coisas, né, que estão construindo um caminho para um final determinado, mas ele está muito mais em aberto do que era na Era de Ouro, né, e não temos muita certeza exatamente do que vai acontecer
acontecer, do que pode acontecer, ou sequer alguma ideia do que realmente vai acontecer. Ou seja, é mais imprevisível e os personagens principais possuem infinitas falhas, como a Farnese e o Serpicão, que não parece que você é condicionado a gostar deles, como é com o Pippin, que é só um rostinho bonito e mal faz algo de verdade durante a história. Hashtag Pippin tinha que ter mais importância, porque a Farnese e o Serpicão dão muitos motivos pra você não gostar deles, e você pode acabar gostando deles simplesmente porque eles são muito bem escritos, tá ligado? Mas não leve muito a sério, eu só gosto de falar mal das coisas que eu gosto. Gosto de falar muito mal. My own dream by Bro wants his own dream. Agora, só restou a pergunta crítica. Eles eram ou não do Vale? Tem gente que fala disso como se fosse a descoberta do fogo, ou trata de forma tão leviana como se fosse um fato incontestável da história. A interpretação oficial do Rorokoka, rapaziada, é que o Guts claramente não era gay pelo Griffith. Ele admirava-o como um grande líder e um amigo querido, mas não como um namoradinho. Já o Griffith, por outro lado, por ser um cara egocêntrico e possessivo, ele viu o Guts como um objeto que ele possuía. Na verdade, ele enxerga todo mundo assim. Mas o Guts era um bonequinho especial, aquela pelúcia que você dorme abraçado à noite. Ah não, peraí, essa aí é a casca com Guts. Enfim, ele realmente possuía essa necessidade de ser o dono do Guts. Mas quando ele perde isso e o homem vai embora, ele tem o seu ego ferido e sente essa necessidade de se autoafirmar, dominando a princesa Charlotte, enquanto ele pensa no Guts. E aí entra o lado mais usual da relação dos dois, do Griffith ser ativo e ainda dominatrix. Não é à toa que quando o bicho se transforma no demônio, ele escolhe a roupa de látex para ser a sua forma. E com isso você está pronto para descobrir sobre o que Berserk é realmente sobre. O que a Era de Ouro é realmente sobre. Que é nada mais nada menos que o fim do relacionamento de duas pessoas problemáticas. Guts, um cara mais reprimido, e Griffith, alguém que no passado foi muito rebaixado e hoje tem a necessidade de se impor. Duas pessoas problemáticas que decidem se juntar. Nisso, eles possuem um relacionamento de 3 anos que de repente acaba, porque um dos lados estava se sentindo meio menosprezado e queria viver mais coisas na vida e se achar. E o outro lado ficou muito chateado com isso e acabou sendo preso numa masmorra e torturado durante um ano inteiro. Fim de relacionamento normal no Brasil. Aí depois de um ano, o Guts volta, acaba ficando com um amigo em comum dos dois e acha que vai dar pra todo mundo voltar a ser amigo de novo. Mas logo ele vê que não é bem assim. E aí o Griffith vai lá e dá um tremendo trauma na vida do Guts e estraga a vida dele pra sempre. Na vida real é o equivalente da sua ex voltar dizendo que está grávida e ela realmente estiver, porque na verdade ela congelou o seu sêmen sem você saber e agora ela vai ter o seu filho. E depois de um momento traumático desses, o Guts perde a nova namorada dele também por causa da ex, e agora ele vive para tentar destruir a antiga ex dele e seus novos namorados. Se você acha que eu estou errado, você tem mente pequena. Vídeo longo da porra. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui, de verdade mesmo. É uma honra ter mantido a sua atenção durante 1 hora de vídeo, quem diria. E muito obrigado também a você que está sempre acompanhando meu canal, assistindo os meus vídeos. Muito obrigado mesmo. Sem você, eu não conseguiria manter esse canal aqui vivo e funcionando. É o meu sonho de fazer vídeos e eu ainda vou fazer muito mais. Talvez eu faça outro canal depois, mas isso é besteira. Próximos vídeos de Berserk aí, provavelmente, ou vão ser um vídeo analisando algum jogo de Berserk. Eu queria analisar o de Play 2, mas eu vi que o Master Alucard já vai fazer um vídeo disso, então acho que eu vou esperar pra fazer esse vídeo ano que vem, quando o vídeo dele já tiver esfriado. Talvez eu faça daquele jogo de Berserk lá da Steam, né? Também não posso deixar de agradecer a todos os membros do canal, os novos membros, o Nino, o Power Boy, o Duck Boy e o Mandarim, e o Pedro Henrique. Muitos membros e um abraço em especial para o Power Boy, que sorteou alguns membros aí. Então muito obrigado a ele também por ele estar sempre aí participando das lives que acontecem regularmente aqui no meu canal do YouTube. Se você quiser também, considere ser um membro e me ajudar a não passar fome. Por fim, também, já que esse aqui é um vídeo especial, gostaria de agradecer a todas as pessoas que engajaram na minha comunidade aí, seja no meu server do Discord, seja simplesmente fazendo arte sobre a minha bela capivara Guts aí. Eu sei, é muito inspirador mesmo. Então caso algum dia você queira fazer uma arte da capivara Guts, por favor, não se acanhe, mande ela ou no meu server ou me marque no Twitter, né? Então, por favor, se você assistiu até aqui, considere-se, né, dar aquele likezão ali, comentar e principalmente subscrever-se no canal. Até mais, um beijo, um queijo, é nóis!